E se nós estivermos entendendo a espiritualidade de uma forma errada? E se a vida espiritual for, na verdade, menos espiritual do que a gente pensa? E se crescer espiritualmente tiver alguma similaridade com como eu me preparo para uma competição, por exemplo, uma competição esportiva? Lá no livro de Timóteo, Paulo, que escrevendo a Timóteo, ele fala que nós devemos nos exercitar na piedade. E também o mesmo Paulo em Gálatas, capítulo 4, verso 19, se eu não me engano, vai falar que Cristo tem que ser formado em nós. Então, as duas ideias trazem para nós algo como nos formarmos, nos exercitarmos. Eu quero te convidar a refletir comigo nisso aí. Eu penso, por exemplo, que na verdade, o que precisamos é deixar de ser superficiais. O Richard Foster, um autor que eu gosto muito, disse: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. E isso foi dito dezenas de anos atrás e continua sendo verdade ainda hoje. Há um certo conformismo com essa superficialidade do nosso tempo, ao mesmo tempo em que na maioria das pessoas também há uma espécie de insatisfação, uma frustração. Parece paradoxal, não é? O ser humano é assim, o ser humano é paradoxal. Nós queremos e não queremos, desejamos e não desejamos. Muita gente diz, por exemplo, que quer emagrecer, mas não quer fazer uma dieta, tem dificuldade em se exercitar. Outros dizem estarem insatisfeitos com as suas finanças, mas continuam gastando de forma errada e nem tentam traçar planos, estratégias para melhorarem seus rendimentos. Há em nós também um desejo de vivermos uma vida mais plena e espiritual, ao mesmo tempo que parece haver uma força que não nos permite avançar, algo que nos tranca, nos prende. E por que será que isso acontece? Eu acredito que, às vezes, pensamos que as realidades espirituais são, na verdade, somente resolvidas num campo espiritual, ou seja, que não há nenhum tipo de esforço físico, desenvolvimento físico. E eu acho que nós entendemos o conceito bíblico de graça de forma equivocada, de forma errada. Mas esse assunto da graça é um assunto para um outro vídeo. Eu quero te propor uma questão para nós pensarmos juntos. E se o desenvolvimento da nossa espiritualidade fosse mais parecido com o desenvolvimento de outras habilidades convencionais? Como, por exemplo, o estudo para uma prova, um concurso, me aperfeiçoar em algum determinado instrumento musical, o resultado desejado com o corpo, seja emagrecer, seja criar músculos ou qualquer outra coisa do tipo. Ou seja, fruto de um tipo de esforço disciplinado. Nós precisamos de verdade entender o que é essa tal de disciplina. Quais são as disciplinas espirituais e como efetivamente nos desenvolvermos para que a nossa espiritualidade flua melhor. E nessa primeira série de vídeos eu quero te convidar, eu te faço esse convite para você refletir comigo sobre disciplinas espirituais. Me acompanhe, vamos juntos nessa jornada.